é ressurreto. Se você dorme na esperança, né? Primeiro os mortos são ressuscitados e depois os vivos são transformados. Porém, esse tempo pode não ser o tempo tão curto quanto nós esperamos. E a galera não está sendo preparada para atravessar esse período na trincheira. Olha o que está lá em Apocalipse 2, 3 e 4. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Cada anjo, ao final, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, nós entramos no período da graça para você poder sofrer o recrutamento. Porém, quantos vão ser os escolhidos, Vini? Quantos vão ser os escolhidos? São poucos, né? Cara, vamos falar em número, que aí tu vai amar isso. Olha só, na geração de Noé, os filhos, as noras e a esposa. Só. 8 almas. Meu Deus! Morreu grávida, morreu bebê, morreu velho, cego, surdo, paraplégico, tetraplégico. Deus matou todo mundo. Olha só. Ok. Vamos passar para o outro lado. Né? Noé passou, começa a humanidade, não é isso? Noé fez uma nova aliança com Deus, estava tudo certo. E aí Noé resolve plantar uma vinha. Tem problema? Não. Resolve colher a uva. Tem problema? Não. Resolve fazer o vinho. Tem problema? Não. Ele resolve encher a cara com o vinho. Meu Deus! Salomão. Quem enche a cara está com a alma amargurada. Mas como é que Noé estava com a alma amargurada? Se só tinha ele e a família dele. Conflito familiar. Olha o Éden. Olha o problema de Adão e Eva. O cara deixou a mulher sozinha, a serpente pegou a mulher dele. Meu Deus! Olha só. A mulher, né, foi seduzida. O homem foi seduzido? A famosa não. tentação, né? Não, o homem não foi seduzido, né? E o pior é o camarada, na hora que Deus chama ele, né? Adão, onde é que tu tá? Estou escondido. Resposta é errada. É errada. Aí, de novo, mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. A resposta é errada. Cara, 2 vezes. Terceira vez, quem te disse que tu está nu? Aí veio a pior resposta. A mulher que tu me deste. O culpado era quem? Quem era culpado? A mulher? Não, Deus. A mulher que tu me deste, olha o trem que tu botou na minha vida. Tá. Foi essa criatura que aprontou o que aprontou. E agora eu tô com um problema contigo. Ele é maligno, cara. Ele joga a culpa em Deus. Por isso a ira de Deus. Aí sentença para ele, sentença para a mulher, sentença para a serpente, expulsão do Éden. E aí vem toda a degeneração a partir da má conduta de Caim, né? Porque aí Deus coloca o selo pós-morte de Abel. E aí nasce Sete, o filho da promessa, né? Se volta a adorar a Deus. As 2 gerações vão se desenvolvendo, a coisa desgringola, Deus olha para arrebentar com tudo. E aí ele olha Noé e ele lembra da bendita sentença de que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, por conta da palavra de Deus, nós fomos poupados em Noé. Olha só. Aí vem Noé com 3 filhos, Sem, né, Jafé e Cã. Ok? Cã, o filho do meio, resolve adentrar no nudez do pai. Sodoma e Gomorra, Cananeia, né? Descendência de Cã. Você entendeu? Então você vê, alguém diz que ele foi sodomizado, né? Que Noé teria tido relação sexual a ele, Cã, né? E que Cã teria chamado os 2 irmãos. Né? Isso é, né, um estudo teológico, né, onde alguém abstrai o que não está escrito, porque não está escrito. O que diz é que ele adentra no nudez do pai, lá na frente tu tem Sodoma e Gomorra com essas práticas, né? A sodomia, e na sequência, Sem e Jafé resolvem proteger o pai da mesma maneira do conflito que nasceu no céu, que é o meu outro livro de batalha espiritual. Né? E aí o arcanjo Miguel
lidera 2/3 das tropas do céu contra 1/3 sob o comando de Lúcifer. Não foi assim que aconteceu? A mesma rebelião aconteceu na casa de Noé. 1/3 da casa de Noé se levantou contra ele. E o cara vai para onde? O mesmo lugar que Caim foi, para o Oriente. Olha só. Então ele vai para o Oriente. E o resultado, né, é justamente uma descendência degenerada, né, idólatra, né, porque ela agora vai tender ao politeísmo. Aí nós vamos chegar até a figura de Nimrod, né, Semíramis, né, a rainha do céu, né, Semíramis, rainha do céu, e o seu filho Tamuz, né, Nimrod. Osíris, Horus, a gente pode dar o nome que quiser dar aí em cima disso aí, né? Resultado, tipificação do anticristo. Tipificação do anticristo. Né? E se você olhar na história, quando a gente vai ler 1 João, capítulo 12, ele diz, olha, filhinhos, já é a última hora e já existem, né, várias manifestações do espírito do anticristo e muitos já se têm feito como anticristos nesse tempo. Cara, não estou falando de 2000 anos atrás. Olha só, Vini. 2000 anos atrás, e ele já falava que o espírito do anticristo já era manifesto. Ele já estava manifestado ali. Então você vê que é toda uma construção para nós chegarmos nesse tempo, né? Todo mundo quer o resgate. Ó, o Titanic afundou, meu irmão. Nós estamos com o barquinho na água. Todo mundo está aguardando o resgate, mas tem gente se afogando. E aí eu tenho preparado muita gente com o conceito do Esquadrão Águia, né, para ir lá e resgatar quem está caído na água, trazer para o barquinho, para a gente aguentar o tempo de espera, né, que pode ser, né, uma fração de segundo, porque Paulo diz que Jesus volta quando? Hoje. E eu creio nisso. Mas o que é hoje? Hoje é porque eu não vivo o segundo que já passou, que é ontem, e eu não vivo os segundos lá na frente, que é o amanhã. Então eu só vivo o presente. Você só vive um segundo por vez. E o teu cérebro te protege dessa verdade. E você pensa que você está vivendo um tempão. Você não está vivendo um tempão. Você está vivendo um segundo. E aí o cara gasta isso com ressentimento, com rancor, com mágoa, fazer um monte de coisa errada. E foi aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Chega na minha clínica, o cara lá todo alterado, cheio de medicamento, e eu pergunto, tá fazendo sexo, Vini? Aí o cara, pô, ela pensa que eu sou uma máquina de sexo. Mas como é que é isso? Explica para mim. Não, de 15 em 15 dias ela quer que eu faça sexo com ela, ela não me respeita. Porra, 15 Cara, aí, Diegão. Forte, não é? Aí, o cara muito, é jogador, né, de videogame. Ele o cara é jogador muito, né, de videogame, hein? O cara é jogador de videogame. Não, ele se sente uma máquina de sexo. Ele falou, ela pensa que eu sou uma máquina de sexo. Ela quer me usar, e eu me sinto violentado. Meu Deus! Isso é uma violência. Está indo contra os meus princípios. Olha só o que está acontecendo. Então você vê que é uma alteração significativa, né? Um ser humano, né, masculino, biológico, né, analógico, ele deveria fazer sexo 3 vezes por semana. E pelo menos um deles selvagem, né? Deveria ter pegada, aquela coisa da pegada, né? E a galera está indo, né, para a obrigação. Isso é normal? Claro que não. Aí você vai levantar o pessoal com testosterona baixa, homem e mulher, D3 baixa, alteração em T3, os caras estão tudo inflamados, estão com problema na ferritina, os caras estão com problema no zinco, estão com problema na vitamina E. Meu Deus! Ele está cheio de problema, todo ferrado, e ele acha que está bem. Porque ele não ele se quer acostuma olhar. com aquilo, né? Aí você falou da cultura dos porcos. Né? Você sabe como é que o porco libera serotonina? Na lama. O contato da lama com a pele do porco libera serotonina. Olha só. Então tem muita gente vivendo como o quê? Porco. Um porco. E tem gente vivendo como hiena. Ó. Faz sexo uma vez por ano, come fezes. Uma vez por ano. Não, come fezes e fica rindo. Do quê? Complexo de hiena. Você tem um monte de hiena aí. Ó, você tem o bode, que só vive reclamando, e tu tem os cães que só ficam latindo. Compreendeu? Então, você já observa, né, que existe o quê? Uma degradação humana, né, envolvendo tanto o masculino, biológico, analógico, como feminino,
biológico, analógico, a galera do XX e do XY. Eu estou procurando XYZ, XYT, XX, né? B, né? Mas por hora, né? Eu só tenho na parte cromossomial XX e XY. Meu Deus, cara! E agora? Explica o trem dessa. Doideira, né? Não, cara, olha só, eu estudei 4 décadas para ver alguém dizer algo diferente XX e XY. Tu entendeu? Eu gosto de jogar tênis de mesa, não sei se tu joga. Né? Já joguei, eu gosto. Eu gosto de jogar. Cara, eu jogo. Já joguei muito nessa mesa. Aqui, Essa mesa aqui tem história. Eu jogo contra um homem, eu jogo contra um casal, eu jogo com o homem do meu lado, eu jogo com a menina do meu lado e a gente joga em grupo. Meu Deus, isso é sexo. Compreendeu? Isso é sexo, ok? Agora, quando você se propõe a construir um relacionamento, é isso? Quando você se propõe a um processo procriativo dentro do princípio biológico analógico, né? Cara, tem que rolar XX, XY. Qualquer coisa diferente disso, né? Tecnicamente está fora. Percebeu? Isso é científico. Isso é científico. Isso não é espiritual, isso não é religioso, né? Hoje eu orientei uma jovem sobre o criacionismo, né? E aí, né, quando você vai olhar o criacionismo, né, o criacionismo ele é arrebentado pelo esquema da ciência, né? E aí eu resolvi dar, né, um toque na parada, né? E aí eu fui pegar e orientei a menina, falei, olha só, você vai pegar a apresentação e você vai dizer o seguinte, Deus não existe. Então, depois de você dizer Deus não existe, você diz o seguinte, a vida humana foi um acidente. Porque isso está dentro do processo da evolução, né? A vida humana é um acidente. E aí eu fui colocando os tópicos, né? E ela esbugalhando o olhinho, 8 aninhos. 8 anos. 8 aninhos, né? Ela vai apresentar esse projeto junto com o pessoal lá no ITA, se não foi a memória, é no ITA isso. Caramba. A escola é um negócio muito interessante. Aí eu fui botando os tópicos para ela, né? Aí eu falei, agora ela entrou com as 5 teorias que provam que Deus existe. Existem teorias que provam a existência de Deus, né? Eu falei, agora você vai entrar com laminina. Bota aí laminina. Vai ver o que é laminina. A laminina é uma proteína que a gente descobriu tem pouco mais de 2 décadas, que ela mantém tudo que é vivo unido no universo. E ela, no microscópio, é uma cruz. O formato dela é uma cruz. Olha só que gracinha. Não, muito show. Interessante. Muito show. O que existe de mais moderno hoje na teoria da formação do universo é que o universo surgiu em milésimos de segundos. A biologia agora assumiu que a gente, de fato, tem a mesma composição do barro. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Eu vi isso aí. Cara, tu a gente foi feito do barro. O que existe moderno, né? Recentemente descobriram que no teu sangue tem ouro. Meu Deus, metais. Quantidade mínima, mas tem. Mas tem ouro, olha só. Então, ferro, ouro. Então, a mesma composição do universo é a sua composição. Aí eu fui orientando ela em cima disso, cara, ela ficou com os olhinhos brilhando. Tá tudo interligado com tudo. Não, ela ficou com os olhinhos brilhando. Eu falei, agora para ficar legal, você vai dizer para ele o seguinte, ó, 90% do corpo de vocês é uma colônia de bactérias. 70% do corpo de vocês... Nós somos um universo para as bactérias. Cara, um organismo 70% do teu corpo é água, cara. É água. Você tem a mesma composição do planeta, você tem a mesma composição do universo. São bilhões de células, né? Trilhões de células agindo dentro de você. Cara, o tempo inteiro isso está interagindo. Se você vê assim, uma forma bem ampla assim, das galáxias, parece neurônios, né? Totalmente. Fazer igual Olha a galera doideira, agora, total, cara. Né? Fazer o efeito total, né? Total. Que agora isso virou mantra, né? Total. Olha assim, total. Falei, cara, de onde é que os caras tiraram isso? Né? Tô tentando identificar de onde é que veio isso. Mas então, na realidade, o que você tem? Você é algo extremamente único, extremamente complexo, e você traz a história do primeiro homem em você. Ok? Então,
toda a nossa ancestralidade está presente. Isso tanto é fato que lá em Levítico está escrito que o pecado do pai é do pai, o pecado do filho é do filho, a alma que pecar morrerá, porém se o filho pecar, ele é do pecado do pai. E Deus visita a minha falha em 4 gerações minhas. E o meu acerto, ele me dá 1000 gerações.